Por saudações, nesse vídeo, vamos mostrar como criar um GPT customizado. O que que é um GPT customizado ou um GPT personalizado, né? É você utilizar, criar, na verdade, um chatbot, né? Baseado no chat GPT, que possa trabalhar com questões específicas. Então, você pode criar, né, o seu próprio chatbot de uma maneira bem simples, de forma que você possa utilizar como assistente, pode utilizar como um elemento de conversação. Então, nós vamos ensinar como você pode criar um muito rapidamente. Então, primeira coisa, o GPT personalizado é uma funcionalidade que atualmente é paga, né? Então, ela faz parte dos planos de assinatura pago do ChatGPT. Então, você não vai conseguir acessar ele de maneira gratuita. Então, primeira coisa, quando você tem uma conta paga, seja uma conta pessoal, ou uma conta de times, ou uma enterprise para empresas, você vai logar na sua conta do ChatGPT. Então, essa aqui é a tela inicial. A tela inicial ela vai sempre abrir por padrão a tela normal do ChatGPT. Então, nessa tela inicial, você vai em explorar GPTs, tá? Lembrando que essa interface aqui tem em português. Nas suas configurações, né, você pode mudar o idioma, tá? Então, aqui eu já mudei o idioma para português. Então você vai clicar em explorar GPTs e ao clicar em explorar GPTs, ele vai abrir, né, vários aqui, então você tem vários que já estão prontos, tá? Então você pode usar GPTs personalizados, feito por outros usuários, ou até feito por empresas, tá? Então, e você pode criar os seus próprios GPTs. Então aqui, no canto superior direito da tela, vai estar todos os GPTs que vocês criarem, tá? E aqui no botão Mais Criar, você pode criar o seu próprio GPT personalizado. Então, ao clicar aqui, ele vai abrir, tá? Uma tela de criação do GPT, tá? O Chat GPT, ele permite você criar conversando com o próprio GPT Builder, tá? Ele tá conversando com você em inglês, mas você pode conversar em qualquer idioma, tá? Então, eu posso conversar com ele em português. Então, você pode configurar o seu GPT, tá? Personalizado ou customizado a partir de conversando com ele, tá? Uma outra coisa importante é que você pode pré-visualizar o seu GPT para testar antes de você criar. E aqui você vai ter também a configuração. Então, vocês vão ver que naturalmente vocês, à medida em que a gente for conversando com o GPT, ele vai preenchendo isso aqui. Então você pode criar tanto conversando com ele, como você pode também trabalhar editando aqui diretamente, tá bom? Então, a gente vai ensinar a fazer um GPT bem simples, tá? Acho que um elemento muito importante também é a parte relacionada ao conhecimento. Então, vou explicar aqui os campos que vai ter. Aqui é o campo de imagem do GPT, tá? Então, o GPT você pode criar um ícone para ele, seja um ícone relacionado a uma imagem que você tenha, ou ela vai ser criada com a própria IA generativa da OpenAI, né, com o Daily Tree, tá? Seu GPT tem que ter um nome, tá? A descrição sobre o que esse GPT faz, as instruções, que é a parte mais importante, ou seja, o que que ele faz, como se ele comporta, o que que ele deve evitar fazer, ou seja, o comportamento dele na conversação com a pessoa. O quebra-gelo são algumas frases ou instruções iniciais aonde você pode clicar como se fosse a abertura da conversa. O conhecimento também é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ele vai usar como padrão o que foi treinado no próprio ChatGPT, mas você pode e deve, nos personalizados, tá? Usar documentos e conhecimentos específicos para tornar o seu GPT mais preciso, tá? Então você pode colocar, por exemplo, a parte relacionada a um documento, então ele pode verificar um documento, criar alguma coisa sobre a base de conhecimento que vocês têm, né? Como todo chatbot, a base de conhecimento que você coloca aqui é um elemento fundamental para você criar um GPT de qualidade, treiná-lo de uma forma adequada, tá? E aqui tem capacidade, tá? Que é uma navegação na web.
Então, esse GPT você pode habilitar para que ele busque informações mais atualizadas, ou seja, que não estão na base de treinamento do ChatGPT diretamente pela web, tá? Você pode permitir que esse ChatGPT, na hora da resposta, ele permita criar imagens com o dele, né? E ele tem um intérprete de código, tá? Ou seja, então ele pode analisar dados, trabalhar com arquivos que carregou, fazer contas e muito mais. Então, quando você precisa, às vezes, acessar a base de conhecimento, você vai habilitar o intérprete de código, tá? Porque aí, nas instruções, você pode falar o seguinte, né? Ah, podemos. Então, analise quando você receber uma pergunta sobre determinado tópico, você vai analisar o documento que está na sua base de conhecimento e aí ele vai analisar. O intérprete de código também permite que você baixe os arquivos da sua base de conhecimento. Ou seja, então a pessoa pode assim, ah, então eu quero baixar tal documento, então a gente coloca aqui para cá. Então vamos criar um, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou conversando, vocês vão ver a conversa e a gente vai criar, né, um chat GPT personalizado. É uma coisa muito importante o seguinte, né? Ele é fácil de criar, mas você refinar a linguagem, refinar o conhecimento, fazer ele responder da maneira correta é o que leva tempo para fazer, tá? Então, vou dizer o seguinte, né? Então, assim, vamos criar um assistente para as pessoas que querem se inscrever em 2024, tá? Um será em português brasileiro, tá? E aí ele vai criando, tá? Tá vendo? Então ele vai ter para pensar. Não, aí, por exemplo, me responda em português. Pronto. Tá vendo? Não. Aí agora ele mudou a linguagem, né? Mudou o idioma. Não, seja não, não. Quero ser o. Não. Quero o nome. Em 9 de 2024, tá? Ó. Aí tá vendo que ele já cria uma imagem para você, né? Então, usando a funcionalidade do Daily Tree, né? Que permite criar imagens com IA a partir de prompts, tá? Aí, tá vendo? Vou lá em configurar. Olha que interessante. A partir da primeira informação que eu dei, ele botou o nome do assistente. Claro, eu pedi para alterar. Ele já mudou, tá? Aqui tá em inglês, tá? Então, mas você pode mudar de descrição, tá? As instruções, como será, tá? E aqui o. Aí eu vou carregar uma foto. Eu não gostei disso aqui. Vou na minha base, né? Eu vou pegar um aqui, ó. Peguei o logo e tal. Aqui é porque tá. Ele acabou, você vai ter que fazer, assim, quando você for criar, né? Cria uma imagem, ele tá desconfigurado, né? Porque aí ele estendeu, né, o logo. Mas depois é só para você poder mudar e criar aí o seu chatbot aí, a sua imagem, tá? Então, eu posso mudar tanto aqui quanto aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar o chat, né? A descrição será, né?
GPT personalizado. Queiram se inscrever no Prêmio Inoves 2024. Tá? Então, toda vez que você conversa com o ChatGPT, ele vai atualizando conforme as instruções para cá, ó. De novo, ó. Tá vendo? Mudei a descrição ali conversando. Eu poderia mudar direto aqui, tá? Só para ver a questão do processo, tá? Agora ele está perguntando, vamos refinar um pouco mais o comportamento do GPT. Como você imagina que ele deve se comportar durante a conversa? Alguma orientação sobre o tom e estilo de respostas? Tá. Então, né, nós vamos querer, né, que o tom, né, é o seguinte, GRT não, esse GPT deverá 2004. O tom deverá ser amigável, 'ó, assistente respondedor dos participantes interessados, tá? Aí tá vendo? Veja que a partir daí ele já criou os quebra-gelos, né? Claro, ele está criando, né? Já está criando algumas perguntas iniciais. Ele está criando em inglês. Eu posso alterar diretamente ou apagar, tá? Então, digamos, né? Como eu faço a minha inscrição para o Prêmio 19 2024, tá? Aí, digamos, e aqui, tá vendo? Já deixei então, de código, por quê? Porque agora eu vou falar o seguinte: vou lá em criar, tá? Embora eu possa usar em configurar. Então, por exemplo, eu posso carregar arquivos aqui. Então, digamos que eu já tenho aqui o regulamento e os anexos. Então, eu vou utilizar esses documentos aqui, tá? Para cá. Tá vendo? Eu carrego, eu posso carregar planilha, eu posso carregar PDF, eu posso carregar arquivos em Word, tá? Agora, muito importante é o seguinte, né? O que está aqui. As conversas com o seu GPT poderão incluir conteúdos, arquivos carregados no conhecimento. Eles podem ser baixados quando o interpretador de código estiver habilitado. Então, eu posso baixar aqui. Aí, vou lá em configurar, criar de novo, tá? Então, é o seguinte, tá? Um, ó. Em relação ao seu comportamento, toda vez que a pessoa fizer, você irá analisar, né? Estão na sua base de conhecimento.
tá? E ao responder, para a menção ao item do regulamento, ok? Deixa ele pensando um pouco, né? Aqui atualizando no GPT, tá? Então, vamos fazer um teste. Então, vamos testar, tá? Então, ó, a gente vai testar aqui do lado, tá vendo? Então, digamos, né? Então, aqui, ó. Ótimo. Em qual lugar? Tá vendo? Vamos ver se é verdade? Deixa eu aqui abrir o Finder, né? Vamos ver. Interromper o compartilhamento. Vou abrir agora, né? Abrir aqui. Vou ver aqui o meu documento, né? Vamos ver aqui para ver se ele está fazendo direitinho. Uma coisa muito importante no GPT, tá? Sempre, mas sempre verifique se ele está fazendo as coisas corretamente, tá? Um, não confie cegamente no, no processo. Então ele falou que está na página 13. Ó, categorias. Página 13. Ideias, projeto em desenvolvimento, projetos de resultado. Tá? Ó, então ele referenciou corretamente a página do documento. Tá? Vamos voltar lá para o GPT. Tá? Então, tá ok. Vamos lá. Então, testamos aqui. Então, beleza. Tá? Aí, tá vendo que a gente previsualizou, testou aqui do lado. Aqui está a configuração de comportamento. Aqui está os anexos. Não se esqueçam de deixar o entrada de código habilitado, tá? Criação é uma coisa mais de avançado, que a gente não vai explicar nesse vídeo aqui. Tá? Um. Aí, depois que você configurou o seu GPT, tá vendo que ele está aqui em cima como rascunho? Vou em criar, tá? Eu posso excluir o GPT se eu criar um GPT, tá? Se eu quiser. Mas eu posso criar. Aí, criar, eu posso fazer o seguinte, tá? No caso aqui eu tenho uma sessão de trabalho com várias contas, tá? Então eu posso compartilhar com pessoas no meu espaço de trabalho, tá? Que são pessoas que compartilham uma conta de equipe, tá? Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso publicar.
tá? Eu posso publicar na minha área de trabalho, no caso aqui que está usando é uma conta de times, tá? Então eu posso criar um time para trabalhar com GPTs internos, ou posso publicar, tá, na loja GPT, que é aquela página inicial de GPTs customizado. Então, se eu publicar na loja GPT, qualquer pessoa, né, ela pode acessar esse GPT. Então ele vira um GPT público, na verdade semipúblico, porque o GPT personalizado você só vai poder acessar se tiver uma conta paga, tá? Mas eu posso criar alguma coisa que só pessoas com o link do GPT podem acessar. Então, digamos, vou criar um qualquer pessoa com link, tá? Pode conversar, tá? Ou seja, então eu vou atualizar agora, tá? Vou clicar aqui. Ah, então agora ele está criando de fato o GPT. Até eu mandar criar ou publicar, ele ainda está na fase de rascunho, tá? Ok, ó, criei aqui, criado por conexão de inovação pública. Qualquer pessoa com link pode acessar, eu posso copiar o link aqui. Então, eu posso mandar esse link para uma pessoa acessar e eu vou ver meu GPT aqui na minha lojinha. Tá vendo? Olha como é que ele aparece aqui na minha tela inicial. Assistente do prêmio. Como eu faço minha inscrição para Prêmio Novos? Qual é o prazo de inscrição? Então, aqui são alguns que a gente chama de quebra-gelo, né? Ou starters, né? Então, eu vou clicar aqui em um, vamos brincar um pouquinho com ele, né? Preenchimento do formulário, envio do projeto, confirmação de inscrição, 27 de maio. Ó, garantir que sua inscrição seja aceita. Ó, formulário de inscrição. Vou clicar aqui, tá? Ó, tá vendo? Ele já automaticamente, como ele já tem as informações na base de conhecimento, tá vendo que ele já te dá o link e vai direto pro formulário de inscrição, tá? Então, ó, então ele já faz isso aqui pra você, tá? Deixa eu voltar pra cá, né? O assistente, tá? Então, muito bem, ó. E se você do regulamento, tá? Então, tá vendo? Aqui, se você vem embaixo, ele já vai abrir a página aqui. Pô, bacana, né? Um. Então, assim, né? Quais são as informações do plano de projeto? Posso baixar o modelo dele? Aí ele fala, plano de projeto para o Prêmio Novos. Aqui estão as principais informações. Teste, inscrição, situação, problema, inovação, objetivos, etapa de implementação, envolvimento, desafios. Ó, tá aqui, mandou o link. Vamos abrir aqui. Ó, orientações, tá vendo? Anexo 2, plano de projeto, tá? Data de implementação, público-alvo, porquê inovador, tá? Transparência, quais metas de ODS. E aí, olha que interessante aqui, né? Imagem ilustrativa, então tem aqui o projeto, tá? De novo, tá? Você pode falar o seguinte, mas talvez eu possa querer ter mais alguma coisa no meu chat GPT que me ajude, esse GPT, ele me ajude uma pessoa que tem um projeto, tá? Então, ó, eu tenho um projeto tal e gostaria de tentar escrever. Vamos ver se o GPT, ele me ajuda. Aqui você tem que fazer mais alguma coisa. Então, digamos, né? Eu tenho um projeto na área de educação.
pública que consiste na criação de uma ludoteca com jogos educativos criados por professores e alunos, né? Já é um projeto em execução e temos já uma biblioteca com 10 jogos e temos encontros lúdicos uma vez por semana, tá? E que envolve toda a comunidade escolar. Qual seria a categoria que meu projeto pode concorrer? Tá, tá vendo, ó? Hoje estou em fase de expansão e aprimoramento. Tá vendo? Então ele dá uma sugestão para cá, tá? Então você pode refinar esse GPT, por exemplo, para ele ajudar você a encontrar categoria, ajudar uma formatação melhor do seu projeto. Para isso tem um modelo de plano de projeto. Então você vai poder, por exemplo, nesse caso aqui, que eu estou criando um assistente para inscrição de uma pessoa que quer concorrer no Prêmio Novos, eu posso criar um assistente que ajude isso, tá? Lembrando, né? Então vocês podem ver que é bem fácil criar um GPT personalizado, tá? O grande segredo é o seguinte, né? É trabalhar com a linguagem, né? Então é muito importante que a linguagem ela seja adequada ao público. Como falo, você pode configurar o tom do GPT, como ele se comporta, o tipo de contato, o tipo de frase que ele usa. Então você pode utilizar alguns elementos, né? E até recomendamos que use, por exemplo, estruturação da linguagem simples, né? A gente usa algumas formas de você se expressar em documentos, em conversas com linguagem simples, né? Então, você pode aplicar no GPT para testar o comportamento. É importantíssimo, é fundamental você alimentar ele com a sua base de conhecimento. Então, quanto mais precisa, quanto mais informações você tenha para customizar essa base, melhor, tá? Porque você sempre pode pedir o seguinte: faça referência a tal documento, traga na hora da sua resposta, analise os documentos para responder a pergunta que chegue. Então tem um elemento muito importante aqui, tá? Para você fazer e tornar realmente o GPT melhor. Novamente, uma última dica: cuidado, tá? Não confie cegamente no seu GPT, tá? Teste muito, teste com o usuário. Às vezes, né, se você não tiver cuidado, ele vai o que a gente chama de alucinar, ele vai, às vezes, colocar uma informação que não existe, né? Ele vai tentar criar uma resposta com as informações que ele tem, mas elas podem ser incorretas. E às vezes você vai ter que falar o seguinte: não, você não pode inventar. Você vai ter que olhar e referenciar a sua base de conhecimento. Tá? Então é muito importante para que você não tenha um GPT que seja útil, mas que não coloque informações incorretas, tenha um tom adequado para o seu público, né? Então aqui eu posso estar trabalhando com pessoas muito experientes com inovação, outras pessoas que não entendem alguns conceitos, né? Então a mesma coisa quando você vai trabalhar com público. Então se eu tenho um público, digamos, jovens ou crianças, para a linguagem vai ser muito diferente do que eu trabalhar com especialista, né? Ou seja, então a sua linguagem, a sua forma de fazer o tom de voz, né? A parte relacionada ao GPT vai também depender muito do seu contexto, seu público-alvo. Então você tem que também entender, pesquisar o seu público-alvo para que seu GPT ele converse com ele, né? Então isso aqui é um modelo um modelo de linguagem natural. Então, tá vendo? Eu não coloquei coisas específicas aqui, né? Ele está conversando comigo. Então, assim como eu converso com uma pessoa, né? Essa pessoa, se ela consegue se conectar comigo, eu vou ter uma comunicação muito melhor. Então, isso aqui é um pequeno tutorial prático de como criar os GPTs, né? A criação, novamente, é fácil,
Mas refinar, trabalhar os dados, treinar, fazer esse GPT ser um GPT útil, né, imersivo, intuitivo, esse é o grande desafio. Mas se você fizer com atenção, com cuidado, trabalhar realmente com dados, testar muito com o seu usuário, você vai ter realmente uma ótima ferramenta aí para aquilo que você precisa, tá? Lembrando que aqui, tá, uma pergunta, só uma coisa final, é, nas configurações, você pode escolher se o que você está colocando de dados aqui, ele pode ser reutilizado pela OpenAI, tá? Para ela melhorar o GPT dela, normal, tá? E aqui você pode desabilitar, tá? Aqui já estava configurado em que todos os documentos que eu levantei aqui, essas conversas aqui, não vão ser usadas para treinamento. Então isso aqui é muito importante, tá? Então, ou seja, eu posso criar um GPT, tá? Mas cuidado com os dados que você use. Então, se você está fazendo dentro de uma organização, dentro de uma empresa, e está utilizando dados sensíveis ou dados que são restritos, cuidado, tá? Né? Não habilite para ser usado para treinamento, tá? Lembrando que também, além de questões internas, corporativas, a gente também tem que ter cuidado com dados que possam cair nas restrições da LGPD, por exemplo, né? Então, colocar nomes, colocar documentos pessoais, colocar endereços de e-mail, né, sem o devido consentimento numa ferramenta dessas. Tenham cuidado também com os dados que vocês estão utilizando aí, até por contas, como falei, da lei de proteção de dados pessoais. Então é isso, gente. Sucesso, façam bons GPTs aí. Compartilhe aqui com o pessoal do Conexão, pessoal. Um bom sucesso para vocês e nos vemos aí. Obrigado.